E o presidente Jair Bolsonaro chorou durante um evento de apresentação de oficiais das Forças Armadas recém-promovidos nesta segunda-feira em Brasília. Ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, o chefe do executivo não conteve as lágrimas ao apertar as mãos dos oficiais no Clube Naval. Essa é a terceira aparição pública de Jair Bolsonaro em eventos militares nos últimos 10 dias. Em todos, Bolsonaro permaneceu em silêncio. Para começar a nossa análise deste tema importante, José Maria Trindade de Brasília. Zé Maria, nós temos aí as imagens para as pessoas que nos acompanham pela TV e também pelo YouTube. Jair Bolsonaro enxugando as lágrimas, visivelmente emocionado. Ao seu lado, a primeira-dama, em frente, muitos oficiais das Forças Armadas. Como você avaliou esse momento, essa emoção de Jair Bolsonaro? Que leitura é possível fazer deste evento e dessa emoção do presidente da República, hein, Zé? Natural, né? Porque é mesmo emocionante. Muito boa noite a todos que nos acompanham agora, Daniel, através da televisão. Boa noite mesmo. Seja bem-vindo aqui aos Pingos nos Is. Olha, Daniel, é humano. O presidente Jair Bolsonaro é humano. E, geralmente, as solenidades militares, elas são cercadas de simbolismos muito fortes. Os simbolismos, né? E ele é uma pessoa que está impregnada pela atividade militar, frequentou a Academia Militar das Agulhas Negras, que é uma das maiores escolas do país, e viveu isso e sempre esteve próximo ali às solenidades. Então, é natural que todos nós fiquemos emocionados quando participamos ou presenciamos uma solenidade militar. Seja um simples hasteamento de bandeira, né, pelo simbolismo, pela força que está ali, ou uma solenidade importante como esta, né, dos novos oficiais generais, os que comandarão, né, as forças no futuro próximo. São pessoas que passaram por um pente fino muito grande. É um funil exagerado. Desde passar no vestibular complicadíssimo, que é o vestibular da AMAN, né? Se formar na AMAN e fazer todos os cursos, cumprir toda a carreira militar e chegar a oficial superior. É uma carreira muito difícil e que seleciona demais. E o presidente Jair Bolsonaro ficou emocionado com essa solenidade, que é emocionante mesmo, né? É bom dizer que ele não saiu às lágrimas, ficou emocionado, chorou e tal, como muitos ficam emocionados. Principalmente eu vejo muito os ex-pracinhas quando participam de manifestações assim, de solenidades, como ficam emocionados. O presidente não fala publicamente desde aquele pronunciamento no dia 1º de novembro, lá no Palácio da Alvorada, né? De lá para cá, fotografias do seu exercício do mandato de presidente da República, que foram publicados na rede pelo filho Carlos, né, o vereador Carlos, que alimenta a página do presidente, né, e nada mais. Ele se mantém distante e silencioso, como é o momento grave desse momento. A transição é feita legalmente, conforme a lei, e o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que afinal disse que fará a oposição durante os 4 anos, né? É ele que está alimentando a transição. Então, o presidente Jair Bolsonaro se emocionou. Então, agora, Coronel Gerson Gomes, eu também gostaria de escutá-lo acerca dessa participação de Jair Bolsonaro em um evento militar. Presidente da República, bem emocionado. Tem mais a ver com o evento em si, o senhor que já participou de tantas solenidades militares, ou tem mais a ver, na sua avaliação, com a situação em que o país se encontra, ou talvez o presidente fazendo um balanço, uma reflexão desses últimos 4 anos? Gostaríamos de escutá-lo. É difícil essa interpretação, porque o presidente optou por manter-se em silêncio, mas essa não é uma cerimônia militar realmente. Ela é uma atividade mais social do que cerimonial. Ela foi feita no Clube Naval, em Brasília, com a presença das esposas, inclusive com a primeira-dama também, e algumas dessas esposas, inclusive, se conhecem, algumas conhecem a primeira-dama. É comum também que, como são novos oficiais generais, alguns eram
coronéis aviadores, coronéis do Exército ou capitães de mar e guerra, e que alguns, inclusive, trabalhando junto à segurança, junto ao GSI, trabalhando, às vezes, em situações em todo o país onde o presidente esteve presente, alguns desses militares coordenando a segurança diária, ou seja, são militares que tiveram algum contato com o presidente Bolsonaro nos últimos 4 anos também, alguns deles, inclusive, que conhecem a primeira-dama e conhecem o próprio presidente. Então, há também toda uma questão sentimental envolvida nesse momento para a família, muito importante, em que o oficial ele é promovido ao generalato. Agora, é claro que a sua pergunta, ela carrega uma possibilidade bastante factível. O presidente está em silêncio, está contrito, ele passa a ideia desde a cerimônia que foi na AMAN, a cerimônia de quinta-feira passada, quando os oficiais generais receberam as suas espadas, aí sim uma cerimônia militar mesmo, e mesmo hoje, nessa cerimônia mais social, ele tem oportunidade de estar em contato com aquela carreira que ele abraçou na juventude e que forjou no presidente muito dos valores que ele carrega até hoje. E com certeza é um momento que fala ao seu coração, e acho que é por isso, talvez, que ele esteja nesse momento tão silente, tão emocionado, porque percebe que talvez o seu projeto, que poderia levar o país aonde ele planejou, ele foi cessado ou foi interrompido. A que você atribui isso? Daniel, boa tarde a todos. Bom, primeiro revela o Bolsonaro. Ele é uma pessoa calorosa, verdadeira, transparente e que deixa clara a sua emoção. Não há dúvida, a imagem não deixa à margem, que aquela senhora de verde ficou claramente emocionada em encontrar o presidente da República e ele, por sua vez, se tocou, se emocionou com esse gesto dessa senhora que estava acompanhando o marido militar na cerimônia. Essa é a explicação óbvia, evidente e diria até biológica, né, para o choro do presidente da República. Mas há uma outra situação também que traz a ele, isso toca de certa forma o que acabou de dizer o Fernão Lara Mesquita, que é a situação que vive o presidente Bolsonaro justamente desta pressão sobre falar ou não falar, fazer ou não fazer, se posicionar ou não se posicionar. Ele foi eleito na primeira vez em 2018 um grande volume de votos. Agora, na segunda oportunidade, teve novamente um volume bastante expressivo de eleitores, então ele tem sim uma grande responsabilidade em responder, em dar colocação, enfim, dar de certa forma uma resposta à metade do eleitorado que o apoia. Mais do que isso, nas Forças Armadas não há dúvida de que existem, até nas 3 forças, me refiro aqui, até o posto de coronel, né? Então nas Forças Armadas até o posto coronel, praticamente uma unanimidade acerca da necessidade de posicionamento firme do presidente da República. Acima dos cargos de oficial general de 2 estrelas, começa a haver uma certa divergência de opinião. Não é? E aí isso impacta também, o presidente está num evento de oficiais generais, isso impacta também no presidente a necessidade de posicionamento. Então é natural essa tensão no presidente que gere nele essa ansiedade. A sociedade, está aí a porta dos quartéis mostrando isso, está aí uma série de manifestações em redes sociais, os próprios militares, como eu disse aqui agora, querendo até o posto de coronel e alguns oficiais generais de 2 estrelas, alguns menos talvez de 3 estrelas e um pouquinho menos talvez 4 estrelas, querendo, pressionando-o a tomar uma atitude, a tomar uma posição. E obviamente uma minoria nesse posto de alto oficialato, generalato, querendo que ele simplesmente passe a faixa quieto e toque a vida para frente. Alguns até porque talvez já tenham expectativa de assumir comandos e ter posições relevantes no governo do Lula. Agora, esta é uma situação emocionalmente muito difícil ao presidente.